Querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade e que, de alguma maneira maravilhosa, miraculosa, o Senhor fale e nós possamos Te ouvir. Que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados ao Senhor, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Inicialmente, eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3. E nós leremos especialmente do versículo 10 ao versículo 11, onde nos basearemos na nossa palavra na primeira parte do versículo de número 11. E isso, diz a palavra, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus, esse que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, segundo o eterno propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Um propósito eterno. Há um propósito de Deus para a minha vida, há um propósito de Deus para a tua vida, há um propósito de Deus para nós todos como um ministério, há um propósito de Deus para a igreja de Cristo, e que esse propósito é estabelecido segundo a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria do Senhor. E que nós precisamos descobrir, e esse é o grande desafio, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Porque existem propósitos e propósitos, não apenas o propósito de Deus, e que o propósito de Deus é um propósito eterno. Mas existem propósitos e propósitos, existem desejos e desejos, existem planos e planos. Existem os planos de Deus, existem nossos próprios planos. Existe o propósito de Deus e existem os nossos próprios propósitos. Não há mal nenhum em você ter um propósito, em você ter um desejo, em você ter uma vontade, uma boa ambição, porque nem toda ambição é boa. Ter uma boa ambição. Não há mal nenhum nisto. Mal nenhum. Aliás, a Bíblia mesmo diz, agrada-te do Senhor. E Ele o que fará? Ele satisfará os desejos do teu coração. É correto. Deus colocou isto em nós. Mas o que nós não podemos permitir em nossa vida é que, em vez de vivermos um propósito eterno, estejamos buscando viver um propósito
carnal. E quando eu falo de um propósito carnal, eu estou falando de um propósito movido por desejos, um propósito movido por ambições, um propósito, acima de tudo, movido por invejas, por cobiças, um propósito movido pelo desejo da carne, pela ambição da carne, pela inveja que a nossa carne tem, pela cobiça que a nossa carne tem. É isso que nós não podemos permitir na nossa vida. Mas devemos buscar viver o propósito de Deus. Por propósito de Deus, eu quero colocar dessa forma os planos de Deus para a nossa vida. O desejo, a vontade de Deus para a nossa vida. E há um esforço para se conhecer e para se experimentar qual seja essa vontade, esse propósito. A Bíblia diz que devemos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para experimentarmos qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E essa vontade de Deus, esse plano de Deus para a nossa vida, quando você toma a decisão, eu viverei este plano, e você se esforça para viver este plano, saiba de uma coisa: algo de sobrenatural começa a acontecer na nossa vida. E nós começamos a vivenciar, nós começamos a experimentar essas promessas de Deus, esse propósito de Deus, esse desejo de Deus. E que a Bíblia diz: eu sei os pensamentos que tenho para convosco. E são pensamentos de paz. A Bíblia diz que Deus deseja nos prosperar, que o propósito de Deus é nos abençoar com uma bênção que não nos cause dano ou prejuízo algum, e que nós deveríamos viver essa boa vontade. E nós só podemos viver se nós mortificarmos as paixões que há em nós, as paixões da carne, e não sermos movidos pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito. Você não pode viver um propósito eterno num propósito carnal, porque, em primeiro lugar, o que é carnal não é eterno. Você precisa de algo espiritual em sua vida, porque o que é espiritual é eterno. E esse propósito se manifesta naquilo que permanece, e que permanece para sempre, assim como a fé, a esperança e o amor. Estes três, que tudo passa, mas isso permanece e permanece para sempre, sendo que o maior deles é o amor. Mas como eu posso descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida? A primeira atitude que eu tenho que fazer é buscar em oração: Senhor, mostra-me. Senhor, revela-me. Senhor, esclarece-me. Qual é o teu desejo? Qual é o teu propósito? Um propósito particular, um propósito pessoal. Eu creio que Deus tem um propósito para cada um de nós. Há propósitos que são para todos. Tudo que façamos
quer em obras, quer em palavras, façamos para a glória de Deus. Todos nós temos um propósito eterno de glorificarmos a Deus. Mas há propósitos específicos para mim e para você. E que nós devemos descobrir esse propósito. E a minha primeira atitude é buscar a Deus. Buscar entendimento, buscar revelação, buscar esclarecimento, buscar a Deus através da oração e através da palavra. Quanto mais eu ler as Escrituras, mais eu vou encontrando para mim qual é o propósito de Deus, porque eu vou identificar nesta palavra que fala comigo, que fala contigo, porque eu creio que esta é palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela fala. A Bíblia fala. A Bíblia fala conosco. E nós precisamos ouvir e ouvir a Deus. E ouvir a Deus nas Escrituras. Pastor, Deus não pode falar comigo através de sonhos, através de visões? Pode. Mas Deus nunca falará fora da sua palavra. De modo que nós temos que estar literalmente agarrados, aferrados à palavra. Outra coisa que nós temos que identificar em nós os talentos, os dons que Deus colocou em cada um de nós. E aí eu direi a identidade única daquele talento ou daquele dom particular que Deus colocou na tua vida. Se Deus me chamou para um ministério de ensino, Deus colocará esse talento em minha vida, e eu tenho que identificar esse talento. Se Deus me deu um ministério de serviço, eu vou identificar as características de serviço na minha vida. Aprenda a identificar seus talentos, os seus dons, dons únicos que Deus estabeleceu para você. Pessoas que oram como outras pessoas não oram. Nós sabemos que existe isso. Todo mundo tem que orar. Mas existe gente que ora diferente. Existe gente que orar para eles é respirar de fato. E nós dizemos, não deveria ser isso para todos? Sim, mas tem gente que tem um ministério de intercessão. E você percebe nisso desde a conversão. Que oração para eles é diferente. Analise como usar esses dons, que você vai cada vez mais descobrir qual é o propósito de Deus. Reflita. Reflita sobre o que é paixão para você. O que são incômodos para você. Sabe, uma pessoa que tem o dom musical que eu estou dizendo, agora não estou falando de ministério, simplesmente o dom musical mesmo, que tem aquele ouvido, alguns têm até um ouvido absoluto. Quando elas ouvem qualquer nota fora do lugar, aquilo quase que arranha, é uma coisa que incomoda a ela. Então você percebe que essa pessoa, ela tem um ouvido. Deus deu esse dom para ela. Há pessoas que querem cantar sem ter o dom de cantar. E eu não estou dizendo que elas não possam cantar. Podem cantar num coral, podem cantar na congregação, mas para solar elas vão ter que se esforçar muito mais do que aqueles que vocês notam que têm o dom. Se Deus te deu um dom para louvar, para cantar, para solar,
Você acha que Deus te deu esse dom por um capricho qualquer? Não, Ele te deu esse dom com um propósito. Isso faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Então, quando nós começamos a identificar nossos talentos, quando nós começamos a identificar nossos dons, quando nós começamos a ver as nossas paixões, eu tenho uma paixão por estudar, uma paixão por estudar as Escrituras, uma paixão por transmitir. Há um dom de ensino aí. Há um propósito aí. E que todos nós devemos começar a reconhecer o propósito de Deus, volto a dizer, para as nossas vidas. Mas nós devemos, nesta busca e de usar estes dons, porque quanto mais você usa esses dons que Deus colocou na sua vida, mais oportunidades surgem na tua vida para Deus dar direção, para Deus te dar orientação. E então nós, dentro disto, devemos começar a procurar uma coisa chamada capacitação. Devemos procurar conhecimento. Veja, tudo parte inicialmente da oração e da leitura bíblica. É a partir de tudo isto. E aí você começa a identificar e começa a se dedicar e começa a compreender o plano de Deus para a sua vida. E Deus começa a manifestar na tua vida o plano dele. E você precisa aprender a confiar no plano de Deus, no propósito de Deus. Sabe, hoje, a igreja discute muitas coisas, fala muitas coisas, todos buscam muito sucesso nos ministérios. E faço votos que todo ministério seja bem-sucedido. Mas uma coisa é o sucesso aos olhos dos homens e outra coisa é o sucesso aos olhos de Deus. E nós devemos buscar sempre agradar a Deus e não aos homens. E quando se diz agradar a Deus e não agradar os homens, nós não estamos dizendo que nós temos que desagradar os homens, não é isso. Não é isso de forma alguma. Mas que o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer está em agradar a Deus, em fazer a sua vontade. E fazer a sua vontade é cumprir o seu propósito. Eu te pergunto, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Gente, isso deveria ser uma das coisas mais importantes na nossa vida. Descobrir qual é a vontade de Deus, a vontade específica de Deus para cada pessoa, para a minha vida, para a tua vida, para cada um de nós. Deus deseja que todo homem seja salvo e que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é a nossa santificação, mas isso são vontades universais, são vontades que é a vontade de Deus para todos nós. Agora, qual é a vontade de Deus específica para a sua vida? Eu escutei um homem de Deus há alguns anos dizendo, faz um ano, e ele já tinha um ministério de anos, que eu descobri o propósito de Deus para a minha vida. Aquilo mexeu comigo. Eu disse, como é que é? Você descobriu só agora.
o propósito de Deus para a sua vida. Mas, na realidade, muitos de nós estamos vivendo e não estamos identificando. E nós precisamos aprender. E a primeira coisa é: busque ao Senhor. Mas busque ao Senhor, que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E isso com o quê? Com jejum, com pranto e com choro. Então busque ao Senhor. Busque ao Senhor, mas busque com todas as suas forças. Você orava? Ore mais. Você lia a palavra? Leia mais. Você jejuava? Jejue mais. Você se arrependia? Se arrependa mais. Se converta mais. Busque ao Senhor, porque Deus não lança fora aos que vêm a Ele. E a Bíblia diz que nenhum bem Ele nega aos que andam retamente, aos que andam o quê? Diante do Senhor, reto diante do Senhor. Busque ao Senhor, e o Senhor irá se revelar a você de alguma maneira. Ele irá falar com você, Ele mostrará o propósito dele específico para a tua vida. Uma das maneiras que nós identificaremos é descobrindo promessas que Deus nos faz. A palavra promessa e a palavra propósito, elas são palavras correlacionadas, são palavras correlatas no hebraico. Elas não são sinônimos, mas elas estão correlacionadas. Isso quer dizer, se você sabe quais são as promessas, nas promessas, você já está tendo uma revelação de qual é o propósito. Veja, Deus promete algo a Josué em cima do propósito que Deus tem para Josué. Deus diz: através de ti, eu farei esse povo possuir a terra que sobre juramento eu prometi dar. Então, ser forte e corajoso. E Deus acrescenta: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ele faz uma promessa em cima do propósito. Você entende a correlação? Deus começa a nos prometer coisas. Eu não estou dizendo homens falando a você. Eu estou dizendo promessas que gritam na sua vida e que você sabe que aquilo é de Deus. Que você está no meio da oração e aquilo vem a você, que você está no meio da leitura bíblica e aquilo fala com você, e você diz: não, isso é promessa para a minha vida, te dá uma convicção que em outros não dá. Então, você começa a descobrir o propósito de Deus para a sua vida, e você começa a identificar. Deus tem um propósito de uma pessoa ser evangelista, e ele começa a notar que ele não consegue sentar do lado de outra pessoa sem falar de Jesus. Eu me lembro dos meus passos na igreja. Eu, um menino novo, 14 anos de idade, eu ganhei um terno. Ganhei um terno do meu primo, meu primo Márcio, é irmão da minha prima, que muitos conhecem aqui, que é a Matilde. E você já viu que a Matilde, ela é mais mignonzinha. E meu primo também era mais mignonzinho. Não era, ele continua sendo. Então, eu com 14 anos, eu tinha o porte dele. E ele então me deu o terno dele. Eu me lembro do terno até hoje. Terno marrom, risca de giz, com aquele 4 botões, né? Não sei se você consegue imaginar a alegria que eu tive com aquele terno. Eu coloquei o terno no outro domingo,
eu coloquei uma gravata e eu me apresentei na igreja dizendo: eu estou aqui para servir. Cheio de espinha na cara. Eu comecei tomando conta, a igreja era muito grande e tinha um elevador, eu era ascensorista do elevador. Eu me lembro de levar as pessoas sempre. Tinha senhoras que olhavam, até ficavam com os olhos cheios de lágrimas e diziam: que graça, que graça. Eu era a graça, né, porque estava ali. E eu me apresentei no outro domingo. Faltou uma pessoa. A igreja, como era muito grande, precisava de várias pessoas para recolherem a oferta. Eu disse: eu recolho. E eu comecei a recolher a oferta. Num dia de ceia, faltou alguém para servir a ceia. Eu disse: eu sirvo. Eu peguei, e quando o meu pastor, que era o bispo Tito Oscar de Almeida Júnior, quando ele tomou a bandeja que virou, que me entregou, ele quase teve um troço. Ele disse: o que você está fazendo aqui? Eu disse: eu estou servindo. 14 anos. Um adolescente, uma criança. Qualquer coisa que me dissessem, eu estava lá. Foi feito um estudo durante a semana. Eu estava lá para aprender. Havia uma sede em mim, havia uma fome em mim. Eu entrava, antes de toda a minha família, eu pegava o ônibus, 487, depois 485, que vinha da Penha, e eu saltava aqui ou na Rua da Passagem, ou ali naquele outro, onde tem o Rio Sul, saltava, vinha, ia andando até a igreja de Nova Vida, de Botafogo. Quando terminava o culto, eu ia para casa, e de noite lá eu estava de novo, sempre de ônibus. Quantas vezes eu peguei o ônibus cheio, todo mundo indo para a praia, eu com a Bíblia, eu com o terno, eu com a gravata, era um terno só. Era um terno só. Mas eu estava para servir, eu estava para aprender. Eu queria ouvir, e eu queria falar. Surgiu uma oportunidade na escola dominical. Quem vai dar aula para os adolescentes? Fui eu, com 14 anos. Fui dar aula para os adolescentes. Um adolescente dando aula para os adolescentes. Daqui a pouco eu estava dando aula para os jovens, com 14 anos. Com 16 anos já estava pregando na igreja. Pregando. E surgiu no culto das senhoras, que era o culto da Alice Jardim, e que precisava de gente para orar. Eu disse: eu quero orar. As coisas estavam lá, mexendo comigo. Deixe-me dizer uma coisa. E esse é o principal âmago dessa palavra. E se você só se lembrar disso, eu terei alcançado o que Deus deseja com essa palavra. Eu não só era movido por um propósito, mas o propósito movia a minha pessoa. O propósito me movia. O propósito de Deus é algo tão poderoso. Eu não apenas me movia segundo a vontade de Deus, a vontade de Deus me movia. Amém? É isso que nós temos que entender. Se nós cremos num Deus soberano, e nós nos rendemos à vontade dEle, nós não só nos movemos segundo a sua vontade, querendo fazer a sua vontade, mas a sua vontade nos move, o seu propósito nos move. Foi o que aconteceu com José. O propósito de Deus
conduziu José. O propósito de Deus moveu José. O propósito de Deus levou José. Muitas pessoas falam, e é verdade, não é apenas viver o propósito, alcançar o propósito, estar no propósito. É o processo para isto que muitas vezes é difícil. Ponha-se no lugar de José. Deus tinha um propósito para José, revelou. Até teu pai, tua mãe, teus irmãos se inclinarão diante de você. Mas para que chegasse nisso, o que ele não passou? Deus revelou o propósito, mas não revelou o processo. Eu acho que se Deus revela o processo para nós, desanima às vezes. Não é verdade? Se eu fosse José e Deus disse, pode deixar. Eu vou te levar a isso que eu quero. Leva-me, Senhor. Conduze-me, Senhor. E eu começasse a apanhar dos meus irmãos, a ser maltratado, a ser vendido como escravo, a ser revendido, a viver como escravo, a parar numa prisão. Eu ia dizer a Deus, eu não estou entendendo nada. E se Deus revelasse, eu vou fazer tudo isso na sua vida, eu não sei se eu me animaria. Mas eu estou olhando uma alegria futura. E eu estou suportando todas as coisas, porque eu estou me conduzindo pelo propósito. Eu quero alcançar o propósito. Sabe, falta propósito nas igrejas. As igrejas substituíram propósito por um tipo de sinônimo, visão. Visão da igreja. Só que visão é uma coisa que eu posso ter uma visão, como eu disse, eu posso ter o meu próprio propósito, mas eu quero os propósitos eternos. Eu quero o propósito de Deus. Eu quero viver este propósito para a minha vida. Eu digo, nós podemos fazer planos, mas existem propósitos eternos. E veja, Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Há muitos planos no coração do ser humano. Ou você deve lembrar de uma visão de os homens podem fazer planos. A resposta certa vem de quê? Da boca do Senhor. E aqui diz, mas o propósito do Senhor permanecerá. Aleluia. Sabe, volto a dizer, planos em si não são ruins. Qual o homem que antes de construir uma torre não se assenta e não planeja? Fazer planos, ter planejamento, não há mal nenhum nisso. Mas há planos, há desejos dos homens. Mas há algo que suplanta todos esses planos, todos esses desejos, que é o propósito do Senhor. E esse propósito eterno permanece e permanece eternamente. E eu quero estar nesse propósito. Eu quero estar submisso a esta vontade. Eu quero submeter a minha vontade à vontade dele. Eu quero dizer como Jesus disse, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Eu quero orar diariamente como Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Eu quero cumprimento do propósito de Deus. Quero ser movido por esse propósito. O homem faz planos, mas o propósito de Deus, a resposta de Deus, é o que permanece.
é o que funciona. E eu e você, nós precisamos descobrir o propósito de Deus. Eu volto a dizer, ore, jejue, leia a palavra, peça humildemente ao Senhor, revela-me a tua vontade, para que eu faça a tua vontade. Eu descobri que o propósito de Deus para a minha vida era que eu fosse um pregador. Isso é o meu chamado. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Nisso Deus me usa. E quando eu descobri esse dom, eu busquei aperfeiçoar esse dom. Aperfeiçoar pela oração, pela entrega, mas aperfeiçoar esse dom pelo estudo, pelo empenho. Clamar a Deus, que Deus me ajude na dependência total dEle, sabendo que todo dom perfeito vem lá do alto, vem do Pai das luzes, em que não há variação de luz alguma. Todo dom perfeito vem do Senhor. Alguém carece de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Em se tratando de sabedoria, eu preciso de sabedoria para identificar, para poder saber qual é o meu propósito. Em outras palavras, qual é o propósito de Deus para a minha vida, para que eu me coloque no centro da vontade de Deus. Como a gente usa isso? Vamos buscar estar no centro da vontade de Deus. A pergunta é, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para que eu me posicione, para que eu esteja no centro dessa vontade. E não há melhor lugar, não há lugar mais seguro de estar do que no centro da vontade de Deus. Não dando vazão às paixões que existem em mim, às paixões da minha carne, mas sim me apaixonando pela vontade de Deus. Me apaixonando pelo propósito de Deus. Por que é tão seguro? Venha comigo. A epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E veja uma coisa, que é um dos versículos mais amados. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que coisa maravilhosa. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E nós nos apropriamos dessa palavra. Que palavra linda! Mas essa palavra não acaba aqui. Ela diz daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, quando você está buscando viver o propósito de Deus para a sua vida, quando você compreende o propósito de Deus para a sua vida, tudo coopera para o bem do cumprimento deste propósito de Deus na tua vida. Tudo te ajuda.
tudo te ajuda. E todas as coisas conjuntamente cooperam para o seu bem. Mas no quê? No cumprimento do propósito de Deus. Mas há pessoas, veja, eu disse que pode haver um propósito carnal. E vamos falar um pouco sobre isso, para que não sejamos movidos pela nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus. Uma das coisas que eu citei do propósito carnal é a inveja. E por vezes nós estamos nos movendo invejando o que Deus deu a outro e não a mim. Ora, você se lembra de Caim e de Abel? E que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, e de Caim e de sua oferta não se agradou. E quando Caim viu que Deus se agradou foi de Abel e de sua oferta, sentimento contrário de Caim a seu irmão Abel, a tal ponto que o matou por um sentimento de inveja. E, às vezes, dentro da igreja, nós estamos querendo viver o propósito de outro. Que Deus deu o propósito a outro. Sabe? Deus não nos chamou todos para executarmos a mesma tarefa. Nós podemos executar até a mesma tarefa feita de maneiras distintas. Mas Deus não nos chamou todos para o mesmo propósito. E há umas pessoas que Deus age com elas como os pastores, que Deus deu a eles ministérios, mega igrejas, igrejas de milhares. Deus deu algo para eles que eles têm isto. Vai dizer, não, foi a capacidade deles. Não vou anular a capacidade de uma pessoa que Deus usa, os dons, Deus capacita, e a Bíblia diz que Deus dá talento a cada um, segundo a sua capacidade. Deus não vai me dar algo que prejudique a mim. Mas Deus deu a algumas pessoas um ministério de multidões, de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. E algumas pessoas são movidas pela inveja. Diz, por que Deus não dá para mim? Eu quero o que ele tem. Não queira o que o teu irmão tem. Isso é cobiça. Isso é inveja. Procure descobrir o que Deus quer para você e viva o que Deus quer para você, porque viver o que Deus quer para você é viver o melhor que existe. Amém? E talvez Deus não queira. Deus não queira. Eu oro ao Senhor, entenda bem, eu também quero cada vez mais e mais pessoas, quero mais pessoas se convertendo, mais pessoas sendo salvas, mais pessoas sendo libertas, mais pessoas sendo transformadas, mais pessoas estando comprometidas, mais pessoas na mesma visão da nossa igreja. Eu quero isso. Isso é bom, aleluia. Isso é maravilhoso. Mas o que eu quero é descobrir o propósito de Deus. Para que eu estou aqui? Eu quero ser fiel. Deus não chama um Moisés como chama um Davi. Deus não vai usar Davi como usou um Moisés. Deus será com Moisés e será com Davi. Deus foi com Moisés e foi com Davi. E Deus será conosco.
Deus disse a Josué: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Deus não precisava fazer de Josué um novo Moisés. O que fazia diferença é ter o mesmo Deus, agindo, comprometido com ele, como ele foi comprometido com Moisés. Mas o momento era de usar um Josué, não um Moisés. Moisés libertou o povo, Moisés deu a lei para o povo, Moisés orientou e guiou o povo no deserto. Josué tinha que liderar o povo na conquista. Deus usou cada um segundo o propósito eterno. Esse é um propósito eterno, é uma vontade que não pode deixar de ser realizada. E se você confiar nessa vontade, se você estiver realmente nessa vontade, isso será um lugar seguro, porque tudo cooperará, tudo ajudará, tudo facilitará para que o teu propósito seja cumprido. Quando isso começou a gritar para mim, eu disse: Senhor, que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o seu propósito? Eu não estou dizendo que nós não podemos ter dificuldades, que nós não podemos ter lutas, mas até as dificuldades e as lutas cooperarão para o nosso bem. Tudo vai facilitar o cumprimento da promessa, o cumprimento do propósito. Eu quero estar no propósito. Eu quero conhecer o propósito. E eu vou dizer a você, eu vou tomar uma atitude de oração, de jejum, e convido você para fazer a mesma coisa. Que eu vou lutar com Deus como Jacó lutou, e diz: eu não te deixo até que me abençoes. Eu não te deixo até que mostre para mim qual é o teu propósito para mim, para a minha vida. O que o Senhor quer de mim? Ainda tenho tempo. Ainda tenho tempo. Quando eu ouvi aquele grande orador dizendo: faz 1 ano que Deus me mostrou qual é o meu propósito. E ele começou a trabalhar em cima do seu propósito, do propósito que Deus deu para ele. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Para que nós realmente cheguemos diante do Senhor e possamos dizer: fiz a tua vontade. Eu me movi segundo o seu propósito, o seu propósito eterno. Eu não me movi segundo a minha ambição humana, segundo o meu desejo humano, mas em obediência à tua revelação. Então, eu preciso de revelação. E eu vou alcançar a revelação. Você vai dizer: mas pastor, isso é o básico. Ler a palavra e orar é o básico. Meus irmãos, sem o básico, você não chega no avançado. Amém? Sem o básico, você não chega no avançado. A gente que quer chegar no avançado sem o básico, sabe o que você vai fazer? Um monte de erros. Você não pode chegar num cálculo avançado, numa matemática avançada, sem uma aritmética básica. Porque se você não tem uma aritmética básica, tudo que você faz no avançado, você erra. Então nós devemos ir ao básico. Igreja, nós precisamos voltar a buscar o Senhor. E te pedir ao Senhor: mostra-me a tua vontade. Eu quero ouvir de Jesus. Como disse a Pedro: segue-me, e eu te farei ser um pescador de homens. Pedro sabia que ele não foi chamado para outra coisa. E é interessante que pescador ele era, e pescador ele continuou a ser. O que mudou era o que pescava.
Antes pescava peixe. Agora vai pescar homem. Segue-me. Eu vou dizer qual é o meu plano para a tua vida. Qual é o teu plano para a minha vida, Senhor? Você vai ser pescador de homens. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Sabe de uma coisa? Deixa-me dizer uma coisa. A paixão com que você ora, pelo tema que você ora, revela o propósito que Deus colocou na tua vida. Billy Graham, quando conheceu, era o jovem Billy Graham, conheceu a casa de John Wesley, que você pode visitar, faço votos que visite, é um pouquinho caro, porque você vai ter que pegar um voo até Londres, então tem um preço, mas que é interessante, aquele que mostrava a casa, mostrou a todos o tapete com as 2 marcas de joelho, onde John Wesley ajoelhava e orava: dá-me, Senhor, a Inglaterra. E Deus atendeu a oração dele. Procura um jovem Billy Graham, aonde ele estava? Ajoelhado, no mesmo tapete, do lado da mesma cama, pedindo a Deus: Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. Ele orava segundo a paixão que Deus colocou dentro dele, que era o propósito de Deus para a vida dele. E deixa eu dizer uma coisa, Deus fez de novo e fez com ele. Deus fez com ele. Se você começar a descobrir a forma como você ora, as pessoas pelo que você ora, o que você pede, elas revelam o que há no teu coração. E Deus escreve no nosso coração. E Deus coloca os seus propósitos eternos em nossa vida. E há algo que nos move quando nós sinceramente buscamos ao Senhor. Eu busco ao Senhor, eu peço: Deus fala, Deus toca. Deus inflama as vidas. Deus, que a palavra toque nas pessoas como jamais tocou antes. Que as pessoas saltem das suas cadeiras, movidas pelo Espírito Santo. Eu quero pregar dessa maneira. Há um desespero, há uma aflição, porque há um propósito que me move, que me impulsiona e que me agride. Um propósito que me empurra com força. Quase que eu posso escutar: vai, meu filho, vai, vai. Eu quero dizer: sim, meu pai, sim. Há tantas coisas. Deus tem colocado coisas no meu coração. E eu creio que Deus está me revelando o propósito dele para a minha vida, e eu tenho que cumpri-lo. Eu tenho que cumprir. Eu não quero me mover segundo a minha ambição. Eu quero isso, eu quero aquilo, quero uma igreja assim, quero uma igreja assada. Tem gente que só ora segundo a sua vontade. Deus, me dê uma igreja assim. Deus, me dê um grupo assim. Deus, me manda gente assim. E tudo mais. Não, Senhor, qual é a tua vontade? Se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deixe-me colocar então, se eu orar segundo o propósito eterno dEle para mim, Ele vai me atender para cumprir esse propósito em minha vida, na tua vida, em cada um de nós. Por isso nós temos que orar. E a primeira coisa que nós temos que dizer: conduz a minha oração, me dá o que eu tenho que falar, o que eu tenho que te pedir. Porque a Bíblia diz: vocês não têm porque não pedem, vocês pedem e não têm porque vocês não sabem pedir. Então, ensina-me a orar, ensina-me a pedir. Mostra-me o teu propósito. Reinhard Bunk,
tinha uma necessidade. Qual era o propósito que Deus colocou na vida de Reinhard Bonnke? Pregar de ponta a ponta, do sul ao norte da África. Então Deus deu a ele uma revelação do propósito. Do Cabo, cidade do Cabo, no sul da África do Sul, ao Cairo, no norte, no Egito. Do Cabo ao Cairo. Como ele pregaria? Como ele chegaria? Ele precisava de algumas coisas. Ele precisava de uma tenda. Ele precisava de caminhões para levar a tenda. Houve a guerra. Caminhões foram levados. Os Estados Unidos construíram caminhões para a famosa guerra no deserto. Vocês se lembram da guerra no deserto? Havia caminhões e mais caminhões, mas a guerra no deserto foi rápida e os caminhões ficaram sobrando. E os caminhões foram vendidos a uma fração do preço. E ele precisava, então ele pediu a Deus: dá-me, Senhor, para que eu compre os caminhões, para que eu compre a tenda, para que eu compre material. Quanto ele precisava? Se eu não me engano, era algo como $1 milhão. Mas era propósito. Não era esse o propósito de Deus? Você imagina, você não tem a quem pedir. Você pede só a Deus $1 milhão. Um conhecido meu estava pregando numa igreja riquíssima em Detroit. E essa igreja deu a ele um cheque, $1 milhão. Queria que isso acontecesse comigo. Mas, até hoje não veio esse cheque de $1 milhão. Mas vamos orar pelo propósito. E aí o cheque vem, se tiver que vir. Ele recebe $1 milhão. Ele disse: Deus, ele estava construindo a grande igreja que ele construiu em Joanesburgo, África do Sul. E estava para construir o teto. Ele disse: eu tenho dinheiro para terminar toda a obra. E ele começou a glorificar a Deus. E no voo, voltando, menos mal que a igreja rica lá, pagou o voo de primeira classe. Então ele estava voltando de primeira classe, estava voltando com estilo. E Deus falou com ele: filho, sabe por que eu te dei $1 milhão? Ele disse: para terminar a obra da igreja? Disse: não, para você dar para outra pessoa. Ele disse que teve uma tentação de dizer: isso não é Deus. Isso não pode ser Deus. E quando ele chega em Joanesburgo, Deus diz: vai a Cape Town, e o endereço que eu te dou. Foi demais, Deus deu o endereço para ele. E quando ele chega no lugar, encontra algumas pessoas e diz: onde está o homem que está orando? E ele chega, estava lá o homem orando: Deus, tu sabes que eu preciso de $1 milhão. Meu amigo disse para ele: pare de orar esta oração inútil. O homem ficou bravo. Oração inútil? Eu estou orando para Deus? Eu estou pedindo a Deus o que eu preciso para cumprir o que Deus quer que eu faça. Disse: é inútil. E disse: por que inútil? Já nervoso? Ele disse: porque Deus já te deu. Peça outra coisa, porque aqui está o cheque. $1 milhão. Homens fiéis ao propósito
Sabe o que aconteceu na vida deste meu amigo? Nunca mais a igreja dele teve qualquer necessidade. Antes de qualquer necessidade, Deus já enviava o dinheiro. Porque, afinal de contas, ele semeou $1 milhão em outro ministério. E não é qualquer um que semeia $1 milhão precisando. Ele poderia dizer, Senhor, deixa eu dar metade, ficar com metade. Não, Deus mandou, ele obedeceu, porque era homem de propósito. E Deus quer nos abençoar, mas Ele quer nos abençoar em cima do propósito. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para cada um de nós? Eu quero orar, eu quero pedir segundo o propósito de Deus. E Deus vai nos abençoar. E Deus vai mudar a história dessa igreja, que vai mudar a história de cada um de nós. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Eu andarei nas tuas veredas, sem me desviar. No nome de Jesus Cristo. Pai Todo-Poderoso, queremos ser movidos por um propósito. Caminhando segundo o propósito, no propósito, e o propósito nos movendo. Como nós dissemos, nos mover pelo propósito e sermos movidos pelo propósito. Nos movermos pela tua vontade e sermos movidos pela tua vontade. Ajuda-nos a orar, ajuda-nos a identificar, ajuda-nos a enxergar, dá-nos sabedoria para que possamos saber qual é a vontade de Deus. Para isso nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós temos que mudar a mente para receber a mente de Cristo. Eu clamo ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Amém, Pai. Eu quero te convidar a se comprometer com Deus, a buscar identificar em você os dons que há em você, a estar sempre disponível, a se atrever. Eis-me aqui. Eis-me aqui. É interessante que Deus, quando fala a Isaías, diz, a quem enviarei? Isaías olhou para frente, não tinha ninguém. Olhou para trás, não tinha ninguém. Olhou para o lado, não tinha ninguém. Era ele, Deus e os anjos. Senhor, eu estou aqui. Envia-me a mim. É tudo que o Senhor tem agora. Não há mais ninguém aqui. Leva-me. Eu quero te convidar a orar, a ler a palavra, buscando na oração e na leitura da palavra o propósito. Quando você lê buscando descobrir o propósito, você está lendo, esperando ouvir a Deus. Fala, Senhor. O teu servo te ouve. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui. Eu estou disponível. Eu quero te obedecer. Se você quer fazer esse compromisso, fique de pé agora. Eu quero orar por você. Aleluia.
quero estar no centro da tua vontade, Senhor. Não existe lugar como no centro da tua vontade. Senhor, nós nos entregamos aqui. Senhor, nós precisamos de revelação, nós precisamos de esclarecimento. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos mostre o teu propósito, porque estamos aqui. Quem somos? O que faremos? Não queremos viver sem propósito. No nome de Jesus. Fala. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua